Boa tarde, meu nome é Pedro Jorge e bem-vindos a mais um episódio do Comunicação Científica em Foco. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é o processo de peer review, ou revisão por pares. E para isso a gente trouxe dois especialistas no assunto, que são o Dr. Julian Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? e o Dr. Kleber. Boa tarde a todos. Então, indo bem direto ao assunto, eu já quero perguntar para o Dr. Julian o que exatamente é a revisão por pares e qual a importância dela na nossa sociedade. Bom, a revisão por pares, ou do inglês peer review, ela nada mais é do que a revisão de um artigo, de um trabalho por um especialista, por especialistas num determinado assunto. Eles que vão indicar se são necessárias ou não alterações naquele trabalho. E, além disso, eles podem indicar para um editor de um periódico, por exemplo, se é possível, se deve ou não aprovar um artigo. É histórico essa ideia de que apenas os próprios cientistas devem avaliar o trabalho dos seus colegas. Isso existe desde Galileu, passando pelos editores de livros do século XVII, até hoje em dia, quando os cientistas estão tentando algum financiamento para os seus projetos. Certo? Existe essa tradição e, na minha visão, o peer review é importante justamente para garantir a credibilidade da pesquisa. Talvez ela seja o componente mais importante da ciência moderna. Eu acredito que eu não teria chegado onde eu cheguei na minha carreira hoje se eu não tivesse passado pelo processo de peer review diversas vezes. Então foram aqueles comentários de algumas pessoas, às vezes até desconhecidas, que me fizeram ter uma autocrítica, criticar o meu próprio trabalho e fazer inclusive novos experimentos para fundamentar melhor a minha hipótese. Muito bom o seu ponto de vista, mas eu imagino que, assim como tudo na vida, o processo de peer review deva ter alguns problemas. Então eu gostaria de perguntar ao Dr. Kleber quais são as principais falhas na revisão por pares, na sua opinião. Então, Pedro, infelizmente o processo de peer review apresenta falhas recorrentes, o que acaba gerando casos como desigualdade de gênero e socioeconômica dentro de uma revisão por pares, por exemplo. Um exemplo que eu vou citar é um estudo publicado na The Lancet em fevereiro de 2019, que diz que as lacunas de financiamento por gêneros em pesquisas são atribuíveis a avaliações menos favoráveis a mulheres como investigadoras principais, e não da qualidade de suas pesquisas propostas. E outros casos também são de revisão falsa ou manipulada. O grande problema em revisões por pares na atualidade é que o autor possa sugerir os revisores para a sua obra, e essas sugestões são factíveis à manipulação. Na minha opinião, o mais correto seria revisões às cegas, onde nem o autor nem os revisores pudessem ser reconhecidos antes da obra ser aprovada. Realmente é uma opinião bem válida, mas eu gostaria de fazer um link com o contexto atual e perguntar para você, Dr. Kleber, o que você pensa do processo de peer review durante a pandemia. Bom, Pedro, responder um peer review nunca é legal e ainda mais difícil quando a Covid-19 fecha seu laboratório. Por exemplo, eu vivenciei um episódio bastante dramático com a equipe do meu laboratório. Em 18 de março, acordei, verifiquei meu e-mail, uma carta de decisão de um editor do jornal chamou minha atenção, que dizia: não podemos, nesse estágio, aceitar seu manuscrito para publicação. Convido você a abordar os comentários do revisor e fazer as mudanças e melhorias necessárias em uma revisão importante do seu manuscrito. Todos esses 3 revisores solicitaram experimentos adicionais e o editor nos deu 3 semanas para revisar o manuscrito novamente. Então, nesse tempo, o laboratório está fechado pela pandemia e seria impossível esse prazo a gente fazer algum outro experimento para tentar uma nova revisão. É realmente uma situação muito Seria difícil, imagino. Então, eu queria saber então, Dr. Julian, que pareceu favorável ao assunto, quais são suas principais perspectivas sobre a revisão por pares e o que você tem a dizer sobre essas críticas feitas por parte do Dr. Kleber? Bom, é bastante injusto o que o Dr. Kleber mencionou, mas eu acredito que se está ruim com a avaliação por pares, pior seria sem ela. Então, desde a Segunda Guerra, a revisão por pares ela é vista como um instrumento para garantir a credibilidade de uma pesquisa dos seus autores. 84%, segundo um estudo de 2009, 84% dos pesquisadores eles acreditam que a revisão por pares é importante e que sem ela haveria um comprometimento da credibilidade da informação publicada.
E não é difícil achar pessoas que apoiem o peer review. Eu recentemente estava lendo algumas matérias, vi um trabalho da Nature que eles pesquisaram, conversaram com pessoas, né, com alguns pesquisadores, e eles deram sua opinião. Eu peguei um trechinho aqui só para mostrar para vocês. Dizia assim: é aquela frase importante de um revisor anônimo que frequentemente me faz perceber uma falha crucial naquela ideia revolucionária que apresentei, ou alternativamente os experimentos extracríticos que validam bem a minha hipótese. Ou seja, o peer review ele não é apenas um guardião da ética, da ciência, pronto para negar qualquer trabalho que chega no seu periódico, não. Mas ele é um processo que pode nos ajudar a explorar ainda mais a nossa hipótese. E a respeito das perspectivas, eu acredito muito na revisão por pares aberta como uma tendência, né, que vai cobrir uma gama de práticas ou modelos de revisão que vai aumentar a transparência, eficiência e responsabilidade do processo. Ela, na verdade, vai permitir uma interação entre os revisores, os editores, os autores, e hoje em dia isso já até acontece em vários periódicos. Né? E com isso, a gente inclusive vai incentivar a participação da comunidade científica, reconhecer o trabalho do parecerista, porque antigamente apenas era descartado aquele relatório da revisão por pares, correto? Então isso vai dar mais transparência à ciência e até mesmo reduzir alguns vieses. Alguns, inclusive, que o doutor Kleber mencionou, e como a revisão fantasma, por exemplo. Realmente muito bem argumentado pelo Dr. Julian e pelo Dr. Kleber. Agradeço a participação dos dois e nos vemos no próximo episódio. Eu queria deixar só um questionamento: se vocês consideram melhor sem ou com a revisão por pares. Mas isso fica para outro dia. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.